assim, oi, é uma live mesmo, né? Não é tipo um vídeo que você... Começou já. Tipo um vídeo na hora que você começa, tem que falar, oi, tudo bem? Você tem que ser bem atento, né? Agora sim. Oi, irmãos, tudo bem? Aqui estamos nós de novo para mais um período de reflexão, mais um período de aprendizado da palavra. Quase que um culto, né? É bem dizer um culto que a gente está fazendo, mas um culto de um formato totalmente diferente. E para mim é estranho. É estranho você fazer, ouvir, de falar sem ter a resposta do público, apenas o celular na sua frente. Mas Deus sabe todas as coisas e com certeza continua a trabalhar, continua a sustentar todas as coisas. Ele sabe a importância que tem o estudo da palavra, a importância que tem até mesmo nessa comunicação que a gente está fazendo. Muitas igrejas estão se adaptando nesse período, que tomara que seja rápido, tomara que acabe rápido isso, mas também de uma forma responsável, para que a gente retorne os nossos cultos, as nossas reuniões, as EBDs, os nossos encontros e os nossos planejamentos, né? Já são 8h03, eu vou orar um pouco nesse instante. Convido vocês que estiverem assistindo ou aos outros que assistem. Retomamos. Vamos a uma entrevista aqui, mas já retomamos. Vamos orar? Eu tenho um pedido em especial, se você estiver a fim de orar por mim. Eu tenho um pedido em especial. Nós temos pedidos em comum, né? Pedido pela nossa nação, pedido por nossos irmãos, os familiares, mães, pais, para que Deus esteja protegendo essas pessoas que tanto amamos, protegendo do vírus, protegendo das consequências econômicas que esse vírus trará e já está trazendo à nossa nação. Por mim também, para que Deus esteja me ajudando no ministério, me capacitando. E acho que é só. Vamos orar? Senhor, nós, de uma forma nova, de uma forma totalmente diferente, estamos a nos reunir para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para engrandecer o seu nome. Que o Senhor nos ajude, atentos, estamos bem vigilantes com relação ao propósito que o Senhor tem aos encontros, ao propósito que o Senhor tem às nossas reuniões, para que não perdamos, não deixamos para trás, não possamos nos desvincular uns dos outros e abandonarmos o hábito de cultuar o Senhor, o hábito de ouvir a sua palavra, de estudar, para que por meio desse estudo, por meio desse aprendizado, o Senhor vem estar transformando as nossas vidas, vem estar nos capacitando para a boa obra, vem estar nos preparando a cada vez mais como uma ferramenta que a cada dia possa ser mais útil nas suas mãos. Diante de Ti, ó Pai, nós colocamos e apresentamos as nossas súplicas, as nossas queixas, os nossos pedidos, os nossos clamores, ó Pai, também a nossa gratidão. A gratidão porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem colocado em nossa mesa
em nossa despensa, ou suprida a necessidade diária. Tem feito também infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, fornecendo o alimento, Senhor, até mesmo com fartura, a algumas mesas, a algumas despensas. Peço que o Senhor esteja fornecendo, Senhor, o alimento necessário, mas também, ó Pai, o alimento em fartura, em abundância na vida dos meus irmãos, para que possamos estar sendo abençoados com essa dádiva. Que o Senhor nos proteja, o Senhor nos livre de consequências ruins que o país passará, que acontecerá, consequências do vírus, consequências da doença, consequências econômicas, financeiras. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ajude a atravessar esse instante e que o Senhor esteja sempre trabalhando em nossas vidas, para sempre estarmos confiantes, sempre colocando a nossa esperança somente no Senhor e em mais nada, porque o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem governa todo o universo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos ajudando nesse instante, abrindo a nossa mente, trabalhando no entendimento, trabalhando na compreensão da leitura, da reflexão bíblica, para aprendermos mais sobre o Senhor, mais sobre o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas, o propósito que tem para com o mundo, para andarmos cada vez mais, Senhor, íntegros, retos e corretos diante dos seus olhos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém e amém. Vamos lá? No último vídeo eu falei sobre João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. E eu já vinha falando sobre João anteriormente nos nossos cultos. Eu apenas vou dar sequência, vou continuar a sequência da onde paramos do último vídeo, e vamos refletir um pouco sobre o trecho abordado. O trecho a qual irei ler é o capítulo 5 do Evangelho de João, do verso 8 até o verso 18. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 8 ao verso 18. Agora eu vou me concentrar aqui na minha leitura. E assim diz: Jesus lhes disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Após curar o homem enfermo há 38 anos. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Amém? Que Deus nos ajude, nos conduza na reflexão
nos dando entendimento do que realmente possamos aprender mediante essa leitura. Aqui uns fatos interessantes a pensarmos antes da reflexão. Podemos olhar nesse trecho aqui, bem na partezinha que Jesus encontra o homem novamente, e ele fala para o homem: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. E olharmos esse trecho como a grande ênfase do texto, ao qual não é. A ênfase do texto está sendo que Jesus curou um homem e está sendo questionado porque curou, porque trabalhou no sábado. Ele efetuou essa cura no sábado. A grande ênfase do texto está sendo isso. Os líderes judeus se opuseram a Jesus porque ele curou o homem no sábado. Então, trabalhou no sábado, o qual esses líderes judeus viam através de uma forma distorcida das leis de Deus, que não poderia realizar esse trabalho, essa cura, né? E aqui, como a grande maioria dos teólogos, e como os teólogos a qual eu leio, né? Uma grande maioria, eles enxergam essa parte como Jesus apenas mostrando para aquele homem que ele havia sido curado, a sua necessidade havia sido atendida, a sua necessidade física, porém, ele está mostrando que é uma preocupação muito maior, uma preocupação com uma coisa muito maior, uma coisa espiritual, né? Uma preocupação, olha, o físico seu foi curado, mas é uma preocupação com a sua alma. Então, deixe de pecar, para que algo pior não lhe aconteça, porque esse algo pior é visto por uma grande maioria de teólogos, que é o juízo de Deus sobre o mundo, né, que está por vir. Então Jesus está mostrando isso para aquele homem. E não é a ênfase do texto, esse trecho. A ênfase do texto está. No vídeo anterior, eu falei sobre a cura que Jesus realizou, atendendo à necessidade do homem que estava enfermo há 38 anos. Que há 38 anos o homem estava enfermo e colocava a sua esperança, ele colocava a sua confiança em uma crença popular da época, onde viam que as águas eram agitadas no tanque de Betesda e ali o anjo descia e quem iria primeiramente às águas era curado. Era apenas uma crença popular da época. E aquele homem, durante 38 anos, colocou a sua confiança e a sua esperança nesse fato. Fato ao qual não tem poder nenhum, já falei no outro vídeo, para curar, para atender a necessidade do enfermo. E aí, ao ter um encontro com Jesus, esse homem, sim, teve um encontro com aquele que realmente tem poder, com a verdade que tem poder para atender a necessidade do ser. E a sua necessidade foi, sim, atendida. Então agora estamos diante de um fato que Jesus acabou de realizar esse milagre, Jesus acabou de curar esse homem. E agora nós temos as consequências, o que aconteceu logo no imediato. O que veio a acontecer em seguida. E o texto nos mostra que, em seguida, pegando um pouco anterior, Jesus falou para aquele homem, ele ordenou aquele homem: levante-se, pegue sua maca e ande. Ele deu uma ordem, olha, levante-se, pegue sua maca e ande. Isso era um sábado. Jesus deu uma ordem para aquele homem, mesmo no sábado, carregar a sua maca. Naquele instante, o homem ficou curado, ele pegou sua maca e passou a andar. Os líderes judeus, ao ver aquele homem carregando a sua maca, se opuseram a ele. Porque os líderes judeus, ao longo de toda a história, eles passaram a enxergar a guarda do sábado de uma forma muito diferente do que realmente as leis de Deus falavam. As leis de Deus falavam sobre a guarda do sábado numa questão de consagração do ser.
ao Senhor, de separação do ser ao Senhor. E nessa separação não podia carregar as coisas com a sua maca, ou carregar qualquer outro tipo de objeto com o fim de trabalho, com o fim de comércio. Você vai trabalhar para levar comércio, para obter lucro. Isso não era permitido. Mas os líderes judeus, eles distorceram tanto a religiosidade da época, né? Eles distorceram tanto as leis de Deus ao ponto de passar a enxergar que não podia nem simplesmente carregar uma maca, não podia nem simplesmente realizar uma cura, não podia fazer qualquer tipo mínimo de esforço ou de trabalho, transformando talvez a guarda do sábado numa grande ociosidade e não em consagração, e não em separação ao Senhor. E por isso eles se opõem ao homem. Se opuseram ao homem porque, olha, está carregando sua maca, não é permitido. O homem falou, olha, o homem que me curou, ele falou para mim carregar a maca. Ele me curou, falou, levante antes e carrega a sua maca. E aí pergunta, mas quem foi esse homem? Quem foi que lhe disse tamanha coisa? A preocupação aqui deles não é em quem está realizando, mas em quem incentivou a realização desse trabalho, que feria, né, as leis a qual eles distorceram. Ele fala que não sabia, porque Jesus tinha sumido na multidão. Mas logo em sequência, ao saber, depois de ter um encontro com Jesus, ao saber quem o curou, ele vai até os líderes judeus e mostra, olha, foi Jesus que me curou. E aí a história começa a ganhar traços mais intensos, porque agora os homens sabem quem foi, quem incentivou esse trabalho desse homem, e agora ele se opõe diretamente a Jesus. E se opõe diretamente a Jesus por ele ter curado o homem, por ele ter trabalhado. E no finalzinho do trecho, lá para o verso 18, lá para o 17, vai falar que aí a oposição deles foi ainda maior, porque agora eles passavam a odiar, a perseguir, a tentar matar, uma forma de matar Jesus, não simplesmente pelo fato dele violar o sábado, mas também porque ele se igualou a Deus na sua resposta, na sua justificativa, o porquê estava realizando o trabalho no sábado. É muito claro que ele estava mostrando para aquele homem para aqueles homens, os líderes religiosos, que a vida ela é muito mais importante do que a guarda do sábado. Eles estavam mostrando, olha, a vida é muito mais importante que isso. Tanto que, quando a gente olha em Marcos, Jesus vai mostrar se foi o sábado criado para o homem ou o homem criado para o sábado. Ele mostrando qual que é a importância maior. E fica muito claro que a importância maior é a vida, ao invés da guarda do sábado. E esse é o trecho, é isso que está acontecendo. Essa oposição a Jesus, é Jesus ensinando aqueles homens o que está acontecendo, é aquele homem tendo um papel fundamental para que o nome de Jesus fosse conhecido de forma que foi conhecido pelos líderes judeus para o cumprimento do propósito de Deus, porque era necessário que Jesus fosse conhecido, e conhecido dessa forma para que o propósito de Deus fosse realizado, o propósito de Deus fosse concretizado. Porque foi por causa dessa oposição que, a partir de agora, nos capítulos próximos capítulos posteriores, vai tomar intensidade ainda maior até Jesus chegar à morte, e a morte de cruz, mas a ressuscitação, e após a ressuscitação, vinha o Espírito Santo sobre aqueles que creem nele. E aí todas as bênçãos advindas desse ato, que é a reconciliação com Deus, que é o perdão dos pecados. Então foi necessário que Jesus fosse conhecido, ainda que fosse dessa forma, da qual as pessoas, os líderes, se opuseram a ele, mas para cumprir o propósito de Deus. Temos duas aplicações, dois fatos aqui muito interessantes, a qual deve ser refletido por nós. Um primeiro fato
uma primeira aplicação. Aqui eu estou com um pequeno sermãozinho, eu vou dar uma olhadinha nele. É que a religiosidade da época, os líderes judeus, eles não chegariam ao conhecimento que Jesus havia realizado uma cura no sábado se não fosse por meio do homem curado. Nós temos outros exemplos nos outros evangelhos e até mesmo aqui no Evangelho de João. Mas nesse caso em específico, foi necessário que, por meio da vida do homem curado, os líderes judeus viessem a um conhecimento maior, um conhecimento do que Jesus tinha realizado para o cumprimento do propósito de Deus. E aquele homem, ele a princípio não sabia. Ele falou, olha, eu não sei, foi o homem que me curou. Ele não tinha a resposta certa de quem havia curado. Porém, ao saber que foi Jesus, de imediato ele anuncia aos líderes judeus quem foi que o curou. E aqui nós vemos a figura desse homem, a importância da figura desse homem nesse trecho. Porque foi por meio desse homem que os líderes judeus vieram a saber, vieram a obter o conhecimento de que Jesus havia realizado a cura, havia trabalhado no sábado. E já eu vou voltar nessa aplicação de uma forma muito mais resumida, juntando as duas aplicações. Mas aqui já olhamos a importância da figura desse homem para que outros viessem ao conhecimento de Jesus. E aqui já podemos olhar alguns fatos interessantes sobre as nossas vidas e a importância das nossas vidas para que outros venham chegar ao conhecimento de Jesus para o cumprimento do propósito de Deus, tanto nas nossas vidas quanto na vida de outros. Mais um segundo fato interessante é que, com o anúncio do homem curado, olha, foi Jesus que me curou. Ele mostrou quem o curou, ele direcionou aquele que o curou. E a oposição dos líderes judeus àquele a qual havia curado, a Jesus Cristo, e essa oposição ser grande, cada vez mais tomando mais intensidade ao longo do Evangelho de João, nós chegamos a um momento aqui, chegamos a uma ocasião nas Escrituras que Calvino descreve da seguinte forma. E agora eu vou ler aqui um pouco o que Calvino escreveu sobre esse trecho. Ele escreveu assim, que esse trecho ele descreve como que se dessa ocasião abrisse o caminho para um maravilhoso discurso. O discurso que Jesus pronuncia logo imediatamente a seguir. Calvino descreve o seguinte: dessa ocasião aqui, dessa oposição a Jesus Cristo, logo de imediato nós conseguimos ver um discurso, um pronunciamento de Jesus extremamente lindo, extremamente maravilhoso. A história aqui toma traços maravilhosos. E aqui eu não li, porque é um trecho muito grande, mas se você quiser ler em casa, aí você tem que ler em casa. Do verso 19 até o verso 46, o final do capítulo 5. Nós vamos ver que, de forma resumida, Jesus Cristo ali, ele fala para aqueles homens judeus, né, aqueles líderes, o erro deles em não crerem em Jesus, a qual a Escritura estava falando sobre eles. Mas, num resumo ainda, bem rápido, Jesus está falando no seu discurso que vem logo imediato sobre a vida eterna. Ele está falando sobre o propósito da vida dele na Terra, o propósito dele ter vindo à Terra. E o propósito é o de dar a vida eterna. O verso 24
no discurso, esse discurso a qual Calvino descreve como maravilhoso, ele diz: eu lhes digo a verdade, em verdade vos digo, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele está mostrando o propósito, através desse discurso, da sua vida na Terra. O propósito dele ter vindo à Terra. É o propósito da vida eterna. No verso 26, ele falando sobre o Pai, ele fala assim: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho o igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Ele está mostrando de uma forma muito clara o seu propósito, o de dar a vida eterna, o de fornecer a vida eterna àquele que crê nele, aquele que crê nele, como o Evangelho de João fala, como o Filho de Deus, o enviado de Deus, o qual participou na criação, o qual por meio dele foi criado todas as coisas, o qual por meio dele nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a reconciliação com o Pai, a qual por meio dele nós temos a vida eterna e temos essa vida maravilhosa em Deus, a qual já estamos na condição de cidadãos celestes, cidadão do reino de Deus, mas ainda vivendo aqui nessa terra, mas que após a morte, ou a morte, irá realizar tamanho fato em nossa vida que será a plenitude do nosso ser na vida celeste, a plenitude, agora seremos completos do reino de Deus e veremos assim como Jesus Cristo, o nosso corpo, o corpo transformado, o corpo glorificado. Esse é o propósito que ele está mostrando para aqueles homens no seu discurso. Por isso esse discurso se torna maravilhoso. E aqui agora a gente para um pouco para refletir sobre esse ensino e sobre as nossas vidas. Por quê? Uma vez que eu olhei para a cruz, enxerguei na cruz o Cristo ressurreto e nele eu obtive, eu alcancei, ou Deus me revelou o seu amor, a sua graça, e eu obtive essa vida eterna, o Espírito Santo dentro de mim. Agora, o fruto do Espírito Santo, ao qual tem muitos frutos trabalhados em minha vida. Eu desfruto essa bênção do relacionamento com Deus. E nessa bênção eu tenho paz, eu tenho alegria inabalável, eu tenho o consolo do Espírito Santo, eu sou guiado na verdade, a verdade que é Jesus Cristo. Eu desfruto de todas essas bênçãos. Uma vez que eu olhei para a cruz e enxerguei nela o Cristo ressurreto. E o amor de Deus me alcançou, eu desfruto de todos esses benefícios, de todas essas bênçãos. E nós, assim como aquele homem, devemos de continuar a nossa vida cristã. Devemos de continuar o propósito que Deus tem para com as nossas vidas. Aquele homem curado foi de total importância para que outros viessem ao conhecimento de Jesus. Assim também é as nossas vidas. Há um propósito para com as nossas vidas e essa é uma característica da igreja, é uma característica da igreja de Cristo, tanto nas reuniões quanto isolados, quanto separados, de anunciarmos o nome de Jesus Cristo. Anunciarmos esse Jesus Cristo, ao qual o discurso é de vida eterna, ao qual o discurso é de perdão dos pecados, para que através de tudo isso, o perdão dos pecados, as outras pessoas enxergarem Jesus
e obterem a vida eterna, obterem o perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai, viverem em harmonia com Deus, já não estando mais sobre a ira de Deus. Ao longo do tempo, e aqui eu tenho um pequeno exemplo bem rápido. Ao longo do tempo, a igreja brasileira, eu não sei dos outros países, porque não tenho estudado sobre isso, mas ao longo dos anos, a igreja brasileira como um todo, ela é muito clara, é muito nítido que ela vem perdendo essa característica. Ou melhor, ela vem perdendo a intensidade dessa característica dela. O anúncio, né, do amor e da intensidade de anunciar esse Jesus Cristo. De anunciar esse a qual cura. De anunciar esse a qual realiza tamanho ato de atender a necessidade do ser, de dar a vida eterna, de dar o perdão dos pecados, de dar essas bênçãos maravilhosas através do perdão dos pecados. Isso não é culpa nossa, porque há muitos anos a igreja vem vivendo dessa forma, mas é de responsabilidade nossa mudar essa situação. É de responsabilidade nossa ter uma atitude a qual vai mudar o ciclo. Eu estudei uma vez sobre os atos evangelísticos no país. Eu acho que em 1980, por volta de 1980, houve um grande ato evangelístico entre as igrejas no Brasil, entre as igrejas batistas, uma grande concentração, uma grande união entre elas para uma evangelização. Eu lembro que nas minhas leituras, e quem é mais velho vai acabar até lembrando, porque passou por isso, o irmão Bento é um dos irmãos que compartilhava comigo que ele viveu esse ato quando ainda era menino, e eles saíam nas ruas falando, eles eram panfletos, eles escreviam nas paredes Cristo, a única esperança. E isso tomou, o país foi tomado. Por quê? Houve uma grande união entre as igrejas nessa intensidade de levar, de anunciar aquele que nos curou, aquele que nos forneceu vida eterna, aquele que também pode curar, aquele que também pode fornecer vida eterna. Tomados pela intensidade, tomados por um amor pelo pecador. E essa é uma característica nossa, a qual não pode ser perdida. Essa é uma característica nossa, a qual não podemos perder essa intensidade. E agora nesse tempo, é um tempo de reflexão. Esse tempo de pandemia, né, essa crise tanto na saúde, essa crise tanto econômica, financeira, é um tempo ao qual nós paramos para pensar mais, refletimos mais. Eu acredito que é um grande tempo de arrependimento, porque nessas reflexões nós podemos parar, refletir, enxergar os nossos erros, reconhecer os nossos erros, retomar a caminhada pedindo perdão, nos arrependendo e mudarmos a situação. Esse tempo é um grande tempo de arrependimento. De muitas formas, em muitas situações. Muitas pessoas, agora no instante de crise que o país está vivendo, e não só o país, mas o mundo, isso está fornecendo ao mundo essa parada para refletir a forma como temos vivido, as respostas para a vida, os nossos atos, as nossas ações, as consequências delas. E olhando para esse trecho, nós temos a imensa oportunidade de Deus de nos arrepender,
dos nossos erros, das nossas falhas com questões ao anúncio de Cristo, ao evangelismo, o viver evangelístico, o viver missionário, o viver missional, que já é a partir daqui, a partir das pessoas que estão em minha volta, para que eu possa viver essa coisa intensa dentro dos nossos corações, a qual não tem explicação, é vinda do Espírito Santo, é vinda de Deus, para viver e alcançar esse amor tão profundo pelo pecador, ao ponto de ser o crente chato, não o crente negligente, mas o crente chato que fala toda hora da vida eterna, o crente que fala sobre aquele que pode curar, aquele que pode atender a necessidade, porque é melhor sermos conhecidos como crente chato do que sermos conhecidos como o crente negligente, o crente que negligencia a sua característica de anunciar esse que curou, esse que o transformou, esse que trabalha na sua vida para a sua capacitação, esse a qual te sustenta, esse a qual nos governa. É muito melhor sermos conhecidos como o crente chato. E essa é uma característica qual devemos, através da reflexão desse texto, ele nos chama a atenção de forma muito mais intensa para que vivemos essa intensidade do evangelismo. Porque Jesus tinha que ser conhecido da forma que foi conhecido para que o propósito de Deus fosse alcançado na sua realização. E continua da mesma forma, através das nossas vidas. Jesus precisa ser anunciado. Jesus precisa ser levado para que outros venham se achegar a essa família, a família do reino de Deus, os filhos de Deus, para que o propósito de Deus venha a ser concretizado, o propósito de Deus venha a ser realizado na sua plenitude. Mas, a partir de agora, se eu simplesmente quiser sair daqui e viver esse viver evangelístico, não é das minhas forças, isso não vem de mim, mas é de um arrependimento sincero, é de um arrependimento verdadeiro, em meu estado de oração, em pedir para Deus perdão por negligenciar, perdão por não anunciar Jesus Cristo às pessoas, perdão por essa falha do meu viver cristão, porque é uma característica minha e é uma falha não viver isso de forma intensa. Mas principalmente de negligenciar as ações ou a obediência ao Espírito Santo. Porque é Ele quem trabalha de forma intensa em minha vida, conforme eu lhe obedeço, trabalhando, me dando poder de Deus cada vez mais. E assim, conforme Ele vai me dando poder, Ele vai trabalhando e me capacitando cada vez mais. Eu vou vivendo de forma mais intensa todas as minhas características como cristão. Não somente o do anúncio, mas todas, como o fruto de ser pacífico, como o fruto de trabalhar a paz interior dentro de mim, como fruto da alegria, como fruto de todos os frutos que Ele nos fornece. Mas principalmente esse, do anúncio, de levar Jesus Cristo àqueles que precisam. Que nós possamos nos ajoelhar, mas ajoelhar não no estado de estar apenas de joelho, mas
mas o nosso coração e a nossa mente em estado de humilhação diante de Deus, reconhecendo essa nossa falha, reconhecendo esse nosso erro, pedindo que Ele trabalhe em nós todos os nossos atos, as nossas ações que temos negligenciado e desobedecido o Espírito Santo, para que Deus possa estar cada vez mais trabalhando em nossas vidas e possamos estar cada vez mais obedientes e vigilantes e atentos, sempre andando em integridade, retidão, obedecendo o Senhor, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa transformar e assim colocar de forma muito mais intensa nos nossos corações esse amor pelo pecador, ao ponto de ser o crente chato, o crente que fala sobre a vida eterna, o crente que anuncia aquele que cura, o crente que anuncia aquele que transforma. Amém? Vamos orar? Senhor, nós, através dessa leitura e dessa reflexão, reconhecemos, e eu, Rafael, eu reconheço o meu erro, de todas as vezes a qual me é dada a oportunidade de anunciar Jesus Cristo e eu não anuncio, de tornar manifesto o que esse Jesus Cristo tem a realizar na vida daqueles que creem nele, daqueles que crerem nele. E eu, de forma negligente, não realizo tal ato. Perdoe a mim, Senhor. Perdoe os meus irmãos que junto comigo nesse instante, através dessa explicação, reconhece também que nós reconhecemos os nossos erros. Nós sabemos e reconhecemos que podemos fazer muito mais, muito melhor. Agradeço o Senhor porque o Senhor tem levantado homens e igrejas, muitos movimentos a viverem essa intensidade e que nós possamos também viver como essas igrejas, Pai, têm vivido. Que nós possamos alcançar essa intensidade como esses têm alcançado, de viver amor tão profundo pelo pecador, ao ponto de ser o crente chato, ao ponto de anunciar a salvação em Cristo Jesus, anunciar os benefícios e a bênção ao qual nós já desfrutamos. Mas principalmente, Deus, a negligência da obediência ao Espírito Santo. Esse Espírito que trabalha para a nossa capacitação, para a nossa santificação, para a nossa purificação, para a nossa separação ao Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais atentos, vigilantes, obedientes, Senhor, às suas ações em nossas vidas por meio do Espírito Santo, para que através dessa obediência o Senhor venha estar trabalhando mais e mais nas nossas vidas. E nós possamos estar cada vez mais cheios do Senhor, cheios do seu poder, fazendo com que as nossas características, e principalmente essa a qual agora refletimos e nos arrependemos, essa característica do anúncio, de ser um portador da mensagem, a pessoa que anuncia o Cristo que o salvou. Nos perdoe, Senhor. Conceda-nos um coração igual ao seu, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a renunciar ao nosso ser, às nossas vontades, os nossos desejos, para vivermos, Senhor, os seus planos, os seus projetos, de forma muito mais intensa. Que o Senhor nos ajude, Pai.
E que esse tempo possa trabalhar também, esse tempo de crise, possa trabalhar em nossos corações muitos outros arrependimentos, para que todos nós possamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, e nos voltarmos ao Senhor, e do Senhor receber a cura, e do Senhor receber a restauração, porque sabemos que se nos arrependermos e voltarmos ao Senhor, o Senhor sim olhará para nós, nos restaurará, curará e sarará as nossas feridas, as nossas enfermidades. Que nós, como igreja, possamos, Senhor, cada vez mais viver esse arrependimento para vivermos o Evangelho de forma muito mais intensa em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Hoje foi uma live. Espero que eu tenha ajudado você no seu conhecimento. Espero que você possa, através desse estudo, dessa reflexão, receber de Deus, né, esse toque para, de uma forma muito mais intensa, viva esse Evangelho, mas também não apenas viver essa característica qual foi abordada hoje, mas também a leitura da palavra, a oração, reflexão, jejum, para passarmos esse período de uma forma que seja um grande aprendizado em nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus e não esqueçam, continue orando, continue pedindo a Deus que Ele continue, para que Ele continue a trabalhar em nossas vidas, para que possamos atravessar esse momento ao qual o mundo está passando, de forma que colocamos apenas a nossa confiança nele, em mais nada, somente nele, a nossa esperança na vida eterna, a nossa esperança é que não somos cidadãos, não somos daqui, não pertencemos a essa terra. Olhando Ele como aquele que governa e aquele que nos ajuda a viver até chegar o grande dia de vivermos ao lado dele, no céu. Usufruímos a plenitude da vida eterna. Mas que Ele continue, sim, nos protegendo enquanto estamos aqui, protegendo desse vírus, nos dando saúde, nos dando tranquilidade emocional, mediante essa crise financeira também. Não sabemos como estaremos amanhã, mas que possamos pedir para que Ele continue a trabalhar, para estarmos sempre confiando nele, apesar de, se eu for acometido por algo, tanto na questão da saúde quanto na questão financeira, Ele me ajude a atravessar esse momento sempre confiante nas suas palavras, na sua palavra e nas suas promessas. Amém? Fica com Deus, tenha um bom dia, um bom restante de domingo e retornaremos mais à noite com um culto a qual o pastor irá trazer a palavra. Tchau, tchau.